Daremos sequência à série do mês, Olhando para o Alvo. Você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. O tema da mensagem desta manhã é meta e métodos que nos transformam. Meta e métodos que nos transformam. Nos diz assim o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, capítulo 3 de Filipenses, verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode ler comigo? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Final de ano, início de ano, esse é um tema que vem à nossa mente. O estabelecimento de alvos, o estabelecimento de objetivos, o estabelecimento de propósitos, talvez aquilo que não conseguimos fazer no ano que se passou, quem sabe conseguiremos fazer nesse novo ano. É fato que sairmos de um ano e entrarmos no outro, as coisas não mudam por elas mesmas. Se nós não mudarmos, será a mesma coisa. Seremos os mesmos. Então, esse tema é muito importante. De uma certa forma, esta é a época do ano em que a gente fica mais pensativo, a gente fica mais intimista, a gente olha um pouco mais para a nossa vida. Interessante que no dia 31, nós estávamos em família, nos preparando para a ceia, e alguém da família disse, vamos escrever os nossos alvos para 2024? Ah, vamos. E o nosso sobrinho, eu não sei se ele tem 11 ou 12 anos, ele falou assim, mas para que escrever alvos, se no final ninguém consegue atingir os alvos? Ou as pessoas se esquecem dos alvos que estabeleceram, e isso fica para dia 31, fica para o mês de janeiro, e chega dezembro, ninguém mais se lembra. E eu pensei, ele tem 11 anos, e teve essa percepção, né? Muito interessante, mas de fato, muitas vezes isso acontece. Agora, o que é importante? Para que não fique só no pensamento, não fique só no papel. E a palavra de Deus, ela nos fala e nos ensina sobre tudo. Inclusive, Provérbios fala que nós podemos estabelecer alvos. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós entendemos aqui pela palavra de Deus que o alvo do apóstolo Paulo era Cristo. Ele diz assim, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E se você tiver o trabalho de olhar no capítulo 1, no verso 21, Paulo nos diz assim, para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Cristo é a minha vida. A minha vida é Cristo. A razão da minha vida é Jesus. Então, ele nos fala sobre esse alvo, sobremodo excelente que ele tinha na sua vida, e nós entendemos pelas palavras de Paulo, quando o apóstolo faz de Jesus a grande razão da sua vida, a grande razão da sua existência. A gente olha para a experiência que Paulo teve, e nós entendemos perfeitamente, porque Paulo fez de Cristo o grande propósito da sua vida.
O apóstolo Paulo, ele foi encontrado pelo Senhor Jesus. Eu estou com calo nas cordas vocais, gente. Então, às vezes, a coisa fica meio difícil. Orem por mim, para que consiga sair a voz. E que o Senhor me dê o controle, para que eu não me empolgue além do que eu preciso. Paulo, ele foi encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco. Ele foi encontrado pela graça do Senhor. E desde então, Paulo fez de Cristo a razão da sua vida. O apóstolo Paulo, ele foi liberto da religiosidade. Através do Senhor Jesus, Paulo conheceu o Senhor da criação. O Senhor mudou a sua vida. O Senhor mudou a sua história. O Senhor deu razão, o Senhor deu conteúdo à sua vida. Paulo conheceu o verdadeiro amor. Paulo conheceu a verdadeira graça. Paulo conheceu e experimentou o perdão de Deus na sua vida. Paulo conheceu a verdade. Paulo conheceu aquilo que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus era o grande alvo de Paulo, porque Jesus é a verdade que Paulo procurava. Jesus tornou-se o seu caminho. Jesus tornou-se a sua vida. Jesus era tremendamente significativo para Paulo, porque Jesus, conforme nos diz Apocalipse, ele é a raiz de Davi. Jesus é a esperança do ser humano. Jesus é a esperança de todas as gerações. Jesus é a esperança de todas as nações. Jesus é a esperança de todos os casais. Jesus é a esperança de todas as famílias. Jesus é a sua esperança. Portanto, Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era isso e muito mais que Cristo representava para o apóstolo. Por isso que o alvo de Paulo era ser como Cristo. Muitas vezes, chega no final do ano, nós dizemos para a nossa família: eu quero ser melhor. Eu quero ser um melhor pai. Eu quero ser uma melhor mãe. Eu quero ser um melhor marido. Eu quero ser uma melhor esposa. Eu quero ser um melhor filho. Mas nós precisamos entender que quando nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, nós melhoramos em todas as áreas da nossa vida. Quando Jesus, de fato, se torna o Senhor da nossa vida. Então, é muito importante termos como maior alvo da nossa vida o Senhor Jesus. É muito importante que nós tenhamos Cristo como o foco da nossa vida, porque isso é tremendamente transformador. Agora, dois posicionamentos são muito importantes para que não fiquemos apenas no alvo, não fiquemos apenas nos pensamentos, não fiquemos apenas nas boas intenções. A primeira coisa, e Paulo fala isso, uma coisa eu preciso reconhecer. Uma coisa eu preciso reconhecer. Segundo posicionamento, uma coisa eu preciso fazer. Repita comigo: uma coisa eu preciso reconhecer. Segunda, uma coisa eu preciso fazer. Muito bem. Você pode ter o trabalho de olhar o contexto aí? Você está com a sua Bíblia aberta? Nós lemos o versículo 14. Eu chamo a sua atenção para o verso 12. Por favor, diz assim Paulo: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Então, Paulo, ele está aqui se posicionando.
Paulo reconhece algo aqui na sua vida. Ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo, ele não estava satisfeito com a sua situação. Paulo entendia que ele precisava melhorar. Quantos entendem aqui que precisam melhorar? Só eu? Todos nós. Havia no coração de Paulo uma santa insatisfação consigo mesmo. E ele fala: não que eu já alcancei a perfeição. Agora, irmãos, aqui eu preciso dar um significado da palavra. Quando Paulo fala aqui, eu não obtive a perfeição aqui não é a impecabilidade. Isso alcançaremos na glória, quando seremos transformados. Mas a palavra perfeição aqui é a ideia de algo completo. Algo completo. É uma palavra grega, que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra teleio, algo completo. Paulo está dizendo: eu não sou completo, eu não estou completo. Então, a ideia aqui de Paulo é que era necessário acrescentar algo ainda à sua vida. Faltava algo. E Paulo passou a vida toda dele com esse objetivo. Eu preciso ser mais completo. Isso está muito relacionado com aquilo que Paulo fala no capítulo 1 de Filipenses, versículo 6. Quando ele se dirige à igreja de Filipos e diz assim, que ele sabia que Deus havia começado uma boa obra naquela igreja e haveria de completá-la até o dia de Cristo. Não no dia de Cristo, mas até o dia de Cristo. Isso significa, meu irmão, que você, como cristão, como cristã, está num processo. Deus quer nos completar. Está faltando alguma coisa na nossa vida. Está faltando alguma coisa na minha vida como pastor. Está faltando alguma coisa na minha vida como marido, como pai. Está faltando alguma coisa na sua vida como esposa. Está faltando alguma coisa na sua vida como filho. Está faltando alguma coisa na sua vida como profissional. Está faltando alguma coisa na sua vida como membro da igreja. Como alguém que faz parte do reino de Deus. E o Senhor fala que Ele quer completar essa obra até o dia de Cristo. Existe algo, Deus começou uma obra na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. E Deus vai completar essa obra na sua vida. Deus não deixa nada pela metade. Quão triste é quando nós andamos pelas ruas da cidade e nós vemos uma obra parada. Quanto dinheiro, quanto material, quanta mão de obra investida ali, em que o mato agora está tomando conta. Obra abandonada. Que nós não sejamos uma obra abandonada. Amém, meus irmãos? Aquele que começou boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Mas você precisa ficar firme na meta e nos métodos que nós veremos posteriormente. Então, uma coisa eu preciso reconhecer. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar como pessoa. Enfim. E precisamos ter esse entendimento que o Senhor quer, pela sua graça, completar aquilo que falta na nossa vida. E alguém dirá: pastor, mas e a graça de Deus? Não é a graça de Deus que faz, é a graça de Deus que faz. E o próprio Paulo fala em Filipenses, que é Ele que opera em nós tanto o querer como o realizar. Você conhece esse versículo? Então, você não precisa fazer nada? Não. É claro que precisa. Então, tem duas escolas. Tem a escola do quietismo. O quietismo, o que é o quietismo? Eu não faço nada, Deus faz tudo. E tem a escola do pietismo, que tudo depende de mim. Irmãos, nem uma coisa, nem outra. Nem o mar, nem a terra. Deus, pela sua graça, Ele opera na nossa vida a decisão.
a decisão, o entendimento que nós precisamos melhorar, que nós precisamos olhar para o alvo. É Deus sim que opera, tanto o querer como o realizar. É dependência de Deus, mas nós precisamos tomar uma decisão. Decisão, divida essa palavra em duas, decisão. Cisão é romper com o status quo, é romper com aquela situação, para que você possa partir para ser melhor. E nós somos muito privilegiados, nós somos salvos pelo Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos assiste nas nossas fraquezas, nos diz a palavra de Deus. Quão grande é o nosso privilégio. Então, eu preciso melhorar. Um filósofo chamado Sócrates, não é aquele do Coríntios, não. Um filósofo grego, ele disse assim: a vida não examinada não vale a pena ser vivida pelo homem. A vida não examinada não vale a pena ser vivida pelo homem. É nesse aspecto de nós estarmos avaliando, reavaliando a nossa vida. Uma coisa eu preciso reconhecer, então, o que precisa ser mudado. Em segundo lugar, o texto nos fala que Paulo fazia uma coisa. Olha o verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, a perfeição, a completude em Cristo, mas uma coisa eu faço. Então, Paulo saía dos planos, dos desejos, e ele partia para a ação. E isso é difícil. Quantos no ano passado disseram, eu vou fazer uma dieta? Desculpa a gente usar essa, mas é uma coisa muito recorrente, né? Então, mas enfim, você começa todo animadão, né? Depois a gasolina vai acabando, né? E o carro vai fazendo assim, e ele, enfim, para. Então, alvo é diferente de desejo, de propósito. O alvo é uma coisa concreta. Você sabe onde você vai chegar. Você estabelece um método. Você estabelece quando você vai chegar. Se você tem um alvo, mas não tem data, não é alvo. Então, você precisa saber onde você quer chegar e quando você quer chegar. Aí sim é alvo. Senão, não passa de uma boa intenção. E boa intenção não muda a vida de ninguém. Então, uma coisa eu preciso fazer. Uma coisa eu faço. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. É o que ele fala no versículo 12. Paulo fala que ele foi conquistado por Cristo. Ele foi conquistado por Cristo. A graça de Jesus conquistou Paulo, conquistou o coração de Paulo. E ele foi conquistado, então, para conquistar. Conquistar o caráter de Cristo, conquistar a semelhança com Cristo. Paulo, um servo de Deus, conquistado para conquistar. Você foi conquistado para conquistar. Amém, meu irmão? Você foi conquistado para conquistar. Você foi conquistado pela graça de Deus para conquistar a semelhança com Cristo. Então, uma coisa eu preciso fazer. Então, tenhamos isso em mente. E Paulo dizia, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo para 2024? Ou quais são os seus alvos? Tem gente aqui que tem um alvo, uma meta de se casar. Eu conheço essa pessoa. Ela é muito próxima a mim. Quais são os seus alvos? Qual é o seu alvo? Paulo, quando a gente fala em alvo, existe um ditado que diz,
Para o marinheiro que não sabe para onde vai, todo vento sopra a favor. Para um marinheiro que não sabe para onde vai, todo vento sopra a favor. Então, eis a importância da gente fazer algo, mas sabendo onde nós queremos chegar. E Paulo usa essa palavra aí, prossigo, e não usa apenas uma palavra, uma vez, mas ele diz, eu prossigo. Não basta começar, tem que continuar. Prossigo, a palavra grega dioko, que literalmente é correr atrás. Terminou o ano, você comeu bastante, Natal, ceia, Ano Novo, agora eu preciso correr atrás. Essa é a palavra, prossigo. E Paulo diz aqui, eu prossigo, eu corro atrás. É a ideia de perseguir, é a ideia de correr com determinação para alcançar aquele objetivo. Agora, uma coisa que é muito importante, eu já frisei isso, para você alcançar uma meta, você precisa ter um método. Guarde isso. Para você alcançar uma meta, você precisa ter um método. Tem um versículo importante, se você tiver o trabalho de abrir na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Pode ficar com o seu dedinho aí, em Filipenses. A gente volta aí. Mas 1 Coríntios 9. Paulo fala do método. 1 de Coríntios, capítulo 9, verso 26, nos diz assim, assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, Paulo, ele não perdia o seu foco. Depois eu vou voltar aqui nesse texto, mas só para você entender que toda meta precisa de um método. Toda meta precisa de um método. E ele fala, eu luto não sem meta. Não como desferindo golpes no ar, eu não gasto energia à toa. Eu não perco meu foco. Eu estou focado. Eu não fico dando soco no ar. Eu não fico dando murro em ponta de faca. Então, isso fazia toda a diferença na vida do apóstolo Paulo. Voltando aqui para Filipenses, é importante a gente olhar aqui para aquilo que Paulo segue dizendo, versículo 13, você está comigo? Uma coisa faço. O que ele faz, gente? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você pode repetir isso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se você ficar preso ao passado, você não vai avançar. Se você ficar preso ao passado, você vai perder a perspectiva de futuro. E isso é importante. Porque há pessoas que são frustradas. Alguma coisa não deu certo na sua vida. Não alcançou o seu objetivo. E ela pensa que porque ela não alcançou o seu objetivo outrora, ela não vai alcançar o objetivo no futuro. O que Paulo diz aqui? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E Paulo, ele tinha muitas coisas para se esquecer. Paulo tinha que esquecer da sua religiosidade. Paulo foi deserdado por causa da sua fé. A sua família o abandonou, a sua família o deserdou. Mas ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Muitas vezes nós somos prisioneiros do passado. Em nome de Jesus, que Ele te liberte também do passado. Amém? Esquece. Em nome de Jesus, que o teu passado não interfira no seu presente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo.
Jesus tem a capacidade de fazer tudo novo na nossa vida. Nós podemos viver em Cristo uma novidade de vida. Sempre o Senhor nos dará uma nova oportunidade. Portanto, não fique preso ao passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E ele fala, não apenas isso, eu esqueço, mas eu avanço para as que diante de mim estão. Eu prossigo, eu avanço, eu não paro, não fico parado no passado, não fico preso ao passado, mas eu avanço para aquelas coisas que diante de mim estão. Há um louvor que diz assim, há um novo amanhã preparado para ti. Há um novo amanhã preparado para ti. Você crê nisso? Que bênção. Meta requer métodos. Uma coisa eu faço, eu me esqueço e eu avanço para as coisas que diante de mim estão. Se você puder voltar lá para 1 Coríntios agora, capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 24. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Paulo está usando aqui, novamente, a figura do atleta, do corredor. Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está falando de método. Verso 25. Todo atleta, em tudo, se domina. Um atleta, para que tenha um rendimento satisfatório, nos diz Paulo, que em tudo se domina. Aquilo que você lê em livros, aquilo que os coaches falam, a Bíblia já falou há muito tempo. Todo atleta, em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, no plano material aqui, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meta e métodos. Eu não dou socos no ar. Eu não corro sem meta, mas eu esmurro o meu corpo. Olha, a Bíblia não está falando que você deve fazer algum mal contra o seu corpo. Viu, gente? Mas quando Paulo fala que ele esmurra o seu corpo, é que o seu corpo estava debaixo do seu jugo. Não era o corpo que mandava em Paulo, não era o seu físico que mandava nele, mas era a sua alma, a sua emoção, a sua vontade, o seu intelecto, o seu pensamento, a nova criatura que subjugava o corpo de Paulo. E é por isso que ele, pela graça de Deus, ele avançava no propósito que o Senhor tinha para ele, de ser parecido com Cristo. Então ele chega ao ponto de dizer, eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão, o meu corpo é meu servo. E por uma razão muito sublime, Paulo nos diz aqui, para que eu, tendo pregado a muitos, eu não venha a ser desqualificado, para que eu não venha, depois de ter pregado o Evangelho por tanto tempo, vir a envergonhar o nome do Senhor Jesus. Por isso eu luto, eu esmurro o meu corpo, porque eu tenho uma meta, eu quero ser parecido com a pessoa de Jesus. E para isso Paulo reunia toda a sua diligência. Ele nos diz lá na carta aos Filipenses, ele fazia isso para receber o prêmio da soberana vocação, do soberano chamado. Ele foi chamado pela graça de Deus.
E ele almejava, para a glória de Deus, receber a coroa da fidelidade. Não uma coroa que ele iria colocar na sua cabeça, mas uma coroa que, ao recebê-la na eternidade, ele iria chegar e depositar aos pés do Senhor Jesus, que o salvou e que fez dele um novo homem, uma nova pessoa. Essa era a meta do apóstolo Paulo, o prêmio da soberana vocação. Ouvir dos lábios de Jesus: vem, bem está. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O que te impede de ser semelhante a Cristo? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida devocional nesse ano? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura, de meditação na palavra de Deus? Como está a sua vida como membro da igreja? Você tem sido fiel? Como você está no seu emocional? Pedro, ele andou sobre as águas, estava olhando para Jesus, mas o texto fala que ele teve medo. E ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a onda, ou para as ondas, para a tempestade, e ele começou a afundar. Como está o seu emocional? Olhe para Jesus. O autor de Hebreus capítulo 12 nos diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Abraão, Moisés e tantos outros servos de Deus, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e assentou-se à destra de Deus. Ele permaneceu, Jesus, firme na sua meta, ir até a cruz. O diabo quis frustrar os planos do Senhor Jesus. O diabo quis matar Jesus logo quando ele era bebê. O diabo fez tudo para dissuadir Jesus de ir até a cruz, mas ele permaneceu firme. Que você fique firme em nome de Jesus. Que o grande alvo, que a grande razão, que o grande propósito da nossa vida seja o Senhor Jesus. Que você e eu possamos dizer: para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Uma coisa eu reconheço: eu preciso melhorar. Uma coisa eu faço: eu prossigo para o alvo. Vamos colocar em pé. Pessoal, coloque-se em atitude de oração neste momento. Nos preparando para esse último cântico. Depois nós vamos orar. Pai, continua falando ao nosso coração, nesse momento de louvor, ministra ao nosso coração, como o Senhor tem nos ministrado, através da Tua palavra. Alcança-nos, Pai, com a Tua graça, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, inclusive ser mais parecido com o Senhor Jesus, sendo um marido, uma esposa, filho, pais, servos profissionais, mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Opera em nós, tanto o Teu querer como o realizar. Vamos louvar o Senhor.